Países como a China, Irã, Arábia Saudita, Iraque e Estados Unidos ainda hoje adotam a pena de morte em sua legislação. No Brasil, que adotou a pena capital até o século XIX, hoje só mantém a punição para crimes de guerra. Mas ao longo da história, vários métodos de execução já foram aplicados ao redor do mundo. Na verdade, em um passado não muito distante, os tribunais executavam os condenados de maneiras brutais. Alguns eram atravessados com bastões ou esmagados por elefantes, enquanto outros infelizes eram esquartejados. Se você ficou curioso para saber como funcionava esses e outros métodos, venha comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal. Assim você nos motiva a trazer mais conteúdos como esse e de quebra nos ajuda a crescer. O canal Que Isso de hoje apresenta as 6 piores penas de morte da antiguidade. Esmagamento por elefante. Essa era uma pena de morte praticada no Sudeste Asiático até o século XIX. Embora os soldados inimigos fossem os principais condenados a essa punição cruel e incomum ao mundo moderno, criminosos condenados por crimes comuns como sonegação de impostos e roubo também estavam sujeitos à execução por elefantes. De acordo com o relato do escritor, fotógrafo e viajante francês Louis Rosselet, a condenação era tão horrível quanto se poderia imaginar. O condenado era forçado a colocar a cabeça em um pedestal para facilitar o trabalho do elefante. Os réus tinham a cabeça esmagada pelas patas de elefantes, animais que pesam em média 9 toneladas. Registro desse método brutal aparece em livros do século XIX. Alguns historiadores acreditam que o método foi projetado especialmente para demonstrar o poder abrangente do imperador da área. Na prática, o método de execução de esmagamento por elefante mostrava que até a natureza poderia ser controlada sob os comandos do governante local. Cruel, não? Fervura. Esse método era usado na Europa na Idade Média e Moderna até por volta do século XVI. Mas como funcionava? A vítima era colocada em um caldeirão enorme e era cozinhada viva. Pessoal, é isso mesmo. O condenado era colocado em água ou óleo e fervido até a morte. O processo podia durar até 2 horas. Os britânicos aprovaram a escaldante pena de morte em 1531, quando o rei Henrique VII mandou para o caldeirão o cozinheiro Richard Rosse, acusado de ter envenenado a comida de um bispo. Uma outra preferência era colocar o condenado em um buraco e em seguida 2 canos jorravam água quente preenchendo o buraco. O corpo ficava exposto da cintura para cima e a vítima morria cozida viva. Porém, há na história quem não morreu depois de ser colocado em um caldeirão de óleo fervendo. Isso mesmo que você ouviu, mas isso é um assunto para outro vídeo. Próximo. Enforcamento composto. Se uma morte por enforcamento já não é a melhor forma de morrer, imagina agora o enforcamento composto. Esse método de castigo é considerado uma das piores formas de execução. E não é para menos, porque além de enforcar, ele consiste em arrastar o cadáver e desmembrar suas partes. O país que mais utilizou este modo de castigo e execução foi a Inglaterra. O condenado era arrastado a céu aberto pelas ruas até chegar ao local da sua execução, recebendo lixo e animais mortos jogados pelas pessoas. Assim que era enforcado, o carrasco pegava uma faca e ia abrindo o abdômen da vítima, puxando todos os seus órgãos para fora. E isso tudo enquanto ele estava com vida. Empalamento. É um método de tortura e execução que consistia na inserção de uma estaca que atravessasse o corpo do torturado até a morte, podendo ser, em alguns casos mais macabros, pelo ânus ou vagina. Esse método foi usado no Oriente Médio e Europa desde a Antiguidade até a Idade Média.
Dos persas aos suecos, muitos governantes foram adeptos do doloroso método de introduzir um bastão de madeira pontudo pelo ânus do condenado. Em alguns casos, depois de empalada, a vítima ainda era espetada no chão, onde ficava até morrer. O bastão impedia a saída de sangue, prolongando a agonia. Amigos, a humanidade quando quer é terrível. Esquartejamento. Esse método consiste em prender os braços do condenado em uma árvore, enquanto as pernas ficavam amarradas a cavalos ou burros, atiçados para andar até deslocar ou arrancar os membros da vítima. Havia também máquinas de madeira feitas especialmente para modernizar o martírio. Ao rodar uma manivela, o carrasco separava os membros do condenado. Devia ser uma dor terrível. Mas agora vamos para a que é considerada a pior morte da história. Escafismo. Morrer não é bom e nem precisa dizer nada sobre isso, mas em épocas passadas existiam formas hediondas de morrer, coisas que só em saber nos assustam. Segundo um consenso entre historiadores, é bem provável que o escafismo seja a pior forma de morrer na história. O escafismo é considerado um método horrível de castigo. A pessoa tinha que ingerir obrigatoriamente leite e mel até ficar com diarreia. Em seguida, o corpo era untado com mel e jogado em um bote de madeira, ficando pés, mãos e cabeça expostos. A intenção era atrair insetos como abelhas, mosquitos e vespas para devorarem a pessoa ainda viva. Enquanto passavam os dias, a pessoa era alimentada mais ainda com mais leite e mel para que tivesse ainda mais diarreia. Aos poucos, o método fazia com que a carne apodrecesse vagarosamente, levando a uma morte lenta e dolorosa. Esse processo está descrito na biografia de Artaxerxes II de Platurco. No episódio, Mitríades teve a morte que durou cerca de quase 20 dias. É realmente uma péssima forma de morrer. Amigos curiosos, se gostaram do vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Deixe também o seu comentário aqui abaixo falando o que você achou do vídeo ou sugestões de temas e melhoria do canal. E se é a sua primeira vez, peço que se inscreva no canal e, se possível, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fazendo isso, você está nos ajudando a crescer o canal. Falou, galera, e até o próximo vídeo do canal. Que isso? Tamo junto!